Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema bastante sério, bastante importante, e é o tema central da doutrina dos espíritos, que é a vida espiritual. Para falar de vida espiritual, nós temos que pensar na morte do corpo físico. Então o tema é bastante sério, porque nós vamos falar da perda dos entes queridos. Mas hoje, particularmente, nós queremos falar das perdas dos entes que são muito jovens, que Allan Kardec coloca no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo como mortes prematuras. Nós sabemos que o Espiritismo tem tudo a oferecer na questão da vida e da imortalidade. Como verdade universal, ele vem nos comprovar que a vida continua. Vem alcançar nosso raciocínio, a nossa razão, nos convencer de que a vida não está só aqui na Terra, mas ela prossegue, ela vem de antes, vai para depois, e que a alma é imortal, que nos dá um grande conforto, mas não nos conforta, muitas vezes, na hora da perda do nosso ente querido. Por isso que Jesus disse que não iria mandar apenas o Espírito de verdade, mas o Consolador prometido. Mas como que a doutrina poderia nos consolar? Então, quando nós abrimos o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, perdão, capítulo 1 da perda dos entes queridos, das penas e gozos, a gente vê a parte 4, capítulo 1, ele fala assim que a grande contribuição que nós temos do Espiritismo está em podermos nos comunicar com os nossos entes queridos que partiram, e eles nos trazeram o conforto, a consolação. Diz assim os espíritos superiores a Allan Kardec, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Então você veja que interessante. Se a doutrina vem nos trazer a informação da vida depois da vida, é a comunicação dos espíritos que vem nos confortar. E muito mais que isso, vem nos acordar, vem nos ajudar a entender aquele momento. Porque, infelizmente, nem sempre as mortes que ocorrem aqui na vida física são naturais. As pessoas vão envelhecendo, adoecendo, desencarnando, e a gente vai acolhendo com naturalidade. Bem ao contrário. Talvez a maioria das mortes sejam súbitas, muitas trágicas, acidentes, verdadeiras tragédias, prédios que caem, carros que se estraçalham nas estradas, fogo que queima. Quanta dor pungente. Então, quando a gente tem até a crença de que a vida prossegue, não conforta muitas vezes a dor daquele momento. Aí vem os espíritos dizer: estou vivo, prossigo. Então hoje nós vamos fazer uma breve análise desse estudo das mortes prematuras, para que o Espiritismo nos apresente a tese de por que a justiça divina está presente e o amor de Deus que continua em toda parte, embora a dor pungente. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, no item 21, o Sansão é o nome de uma das pessoas que era amigo pessoal de Allan Kardec, que participava da Sociedade Espírita de Paris, desencarnou, e depois ele vem e traz a mensagem sobre esse tema no ano de 1863, em Paris, dizendo o seguinte: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte, com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Quer dizer, leva o jovem e deixa um velho que às vezes até não está nem aproveitando muito a vida. Leva aqueles que são úteis, quer dizer, é o nosso questionamento de Sansão. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia
toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. Quer dizer, naquilo que parece que a tragédia, se Deus está presente, não pode ser. A consequência daquilo não pode ser negativa, tem que ser positiva. Então ele vai falar dizendo assim, a morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. Como assim? Você tem que olhar para a Terra como o Espiritismo nos ensina. Se aqui é um campo onde estão exilados espíritos indébitos, em sofrimento, libertar-se daqui é estar livre. Então se a gente sai mais cedo, a gente vai sofrer menos as agulhas do mundo. Mas a pessoa pensa, mas eu vim para o mundo, quero ser feliz no mundo. Mas a felicidade nesse mundo é relativa. Nós estamos aqui para concluir etapas, para evoluir, para nos desfazermos de débitos, para adquirirmos créditos. É uma luta, é uma transformação. E se Deus entende, por suas leis justas, que chegou o nosso momento, aí a questão da forma. Como vamos desencarnar? O gênero da nossa morte está intimamente ligado à nossa libertação de um débito do passado. É muito importante nós compreendermos isso. Se nós vamos morrer num acidente, se nós vamos morrer de infarto, se nós vamos morrer com uma bala perdida, tudo está ligado às nossas vidas anteriores. O resto é só passagem. Pode doer mais, demorar mais, doer menos, demorar menos, mas o resto é uma passagem e todos acordaremos para a vida imortal. Então Sansão diz assim, mãe, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós, consolai-vos. Sim, eles estão bem perto. Os seus corpos fluídicos, quer dizer, o espírito, vos rodeiam, seus pensamentos vos envolvem, vos protegem. As lembranças que tende deles os enche de felicidade. Quer dizer, continua a interação. Mas aí aqui Sansão abre um parênteses que vai nos levar para a finalização da reflexão com uma mensagem de um jovem que morreu num acidente e que sofre pela influência das emoções negativas do pai. Ele diz aqui, Sansão, mas assim também, como essas emoções boas fazem bem, né? Vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Olha, gente, talvez a minha vontade hoje aqui, principal, fosse a de ler essa mensagem. E nós gostaríamos, vamos tentar fazer um trabalho de trazer muitas mensagens para que vocês vejam o que ocorre com o espírito na vida espiritual, principalmente nos primeiros meses depois que desencarna, a dificuldade que às vezes o espírito encontra para lidar com as emoções daqueles que ficaram, porque são como dardos vibratórios que ficam na sintonia psíquica deles onde eles estão. Essa mensagem está registrada num livro chamado Entre Duas Vidas, escrita por Elias Barbosa, onde tem mensagem de vários espíritos, através de Chico Xavier, trazendo cartas, falando com seus entes queridos. Esse é de um jovem de 23 anos, chamado Napoleão, desenhista gráfico, que desencarna num acidente. Ouço essa mensagem que ele escreve através de Chico para o pai e vejo a nossa responsabilidade na hora da partida dos nossos entes queridos. Ele começa dizendo assim, meu pai, abençoe-me, juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Eu sou trazido até aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para arrogar-lhe conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos como se o senhor estivesse gritando. E por isso ainda eu não pude encontrar repouso de que necessito para me refazer. Creia, meu pai, nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, e se posso assim dizer,
me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho, Pai, devia acontecer. Eu estudarei isto aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe ninguém, Pai. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivermos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo, mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra se dará dos outros nos nossos caminhos, mesmo que estejamos guiando corretamente um carro? E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem em qualquer viagem? Quando eu acordei, eu não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento muito brusco e somente depois eu vim a saber que eu havia sofrido fratura na base do crânio. Você veja o Chico, através da mediunidade dele, o espírito consegue dizer até como foi que ele desencarnou ali. E ele continua a mensagem. Estou em tratamento. Daquele 22, 23 de maio para cá. Isso em 1972. O tempo é muito curto. Sou trazido aqui. Veja bem, essa mensagem, ela foi recebida, vamos ver a data, que é importante até para ver quanto tempo depois de desencarnar. 7 de julho, ele desencarnou em maio, 2 meses só depois. Então ele diz assim, o tempo faz muito pouco tempo que eu desencarnei, mas eu sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Olha o trabalho da espiritualidade, trouxeram o jovem para tratar o pai. Lembre-se da mamãe, de Sandra, de Nora, de todos os nossos que precisam da sua presença. Acalme-se, pai, para que o seu filho consiga descansar. Ajude-me. Gente, ele está suplicando socorro para o pai, pedindo para o pai tirar aquela angústia, aquela revolta, aquela dor de dentro dele, que ele não está suportando aquela emoção do pai. O Senhor, pai, sempre foi o meu melhor e maior amigo. Agora, contarei aqui com a sua proteção, com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai. Reze como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me, pai. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos nossos planos futuros. Mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se eu houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi da sua vida constantemente. Mas graças a Deus eu voltei para cá de consciência tranquila. Se eu pudesse, eu teria permanecido em sua companhia, na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro, escutando os seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, pai. Meu pai, aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais eu devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei ao Senhor. Por agora eu peço calma, paciência e, sobretudo, a cessação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro, que tudo teria feito para salvar-me a vida. É muito comum, né, gente, nos acidentes, a gente responsabilizar alguém por causa da dor que a gente passa a sofrer, sendo que está tudo a partida de alguém para o mundo espiritual, não sendo por suicídio, é decisão superior, não tem nada a ver com quem está ao lado, né? O tempo passa, o senhor e a mamãe não me perderam. Aqui a vida continua e quando tudo estiver reharmonizado, eu voltarei. Voltarei para cooperar com o senhor e todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. E aí ele vai concluindo a mensagem dizendo assim: perdoe-me se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Eu julguei que tudo daria certo. Pai, mas deu certo, de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo
mais justas. Isso é a aceitação do momento, né, do jovem. Olha o cansaço desse menino, olha o sofrimento desse espírito, né? Eu estou cansado de escrever, pai, eu não consigo continuar. E peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô, amigo de todos nós, está aqui comigo. Com ele muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar minhas ideias com a clareza e a segurança que eu desejava. Eu só venho para lhe pedir o socorro da sua conformação e de sua paz, que vão me devolver o equilíbrio e a harmonia do que eu estou precisando. Está vendo a mensagem pedindo, por favor, aceite para que eu possa ter paz do lado de cá. Né? Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Quer dizer, deve ser alguém que deve ter dado algum palpite lá na vida dele, só perturbando. Né? Papai e mamãe, compadeçam-se de mim, não chorem mais, ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. Uberaba, 7 de julho de 1972. Um mês e meio depois da desencarnação, um espírito do filho faz um comovente apelo ao espírito do pai, pedindo para ele aceitar com resignação a sua partida, embora de maneira trágica, mas temos que partir, porque chegará o momento das leis de Deus se cumprirem na sua existência. A partir de hoje, nas nossas reflexões, nós vamos reservar, cada 2, 3 semanas, não sei quando, um capítulozinho para uma mensagem, para que nós possamos ouvir os espíritos falando conosco, de como que é a chegada do lado de lá, como que é o momento, não falando da vida lá, mas a chegada, os momentos mais delicados da existência, que é o momento da partida. Quando o espírito de luz acorda para o lado de lá, a gente ouve a poesia de Jesus Gonçalves, irmãos, cheguei contente ao novo dia. Mas quando o espírito jovem, para nós prematuro, parte subitamente, a dor daquela tragédia, pungente para nós, se transforma num caldo doloroso que a gente tem que sorver contra a vontade, mas que tem que aceitar, porque está dentro das perfeitas leis de Deus e entendendo que um dia lá na frente nós vamos ver que nossos filhos ou entes queridos que partiram subitamente só se libertaram dos seus passados para serem livres, terem livre o futuro, para nunca mais precisarem sofrer como todo pai gostaria para seus filhos. Que Deus os abençoe.